Se você é mulher, está atravessando o climatério e a menopausa, ou seja, você tem mais de 40 anos e tem enfrentado alguns sintomas como insônia, tonturas, ressecamento vaginal, ganho de gordura, na região abdominal, percebe que a sua memória e seu ânimo não estão da mesma forma como anteriormente? Talvez as dicas desse vídeo possam lhe ajudar. Eu vou falar sobre alternativas não hormonais para amenizar os sintomas da menopausa. Em primeiro lugar, é importante a gente enfatizar que a terapia de reposição hormonal, desde que feita com hormônios isomoleculares, hormônios bioidênticos, ela supera muitas vezes, os riscos de fazer a terapia de reposição hormonal, ou seja, tem muito mais benefício em fazer terapia de reposição hormonal do que você não realizar. Não realizar a terapia de reposição hormonal traz uma série de consequências a médio e longo prazo, a curto, médio e longo prazo, inclusive doenças crônicas relacionadas à idade, ao envelhecimento, como a hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, artrose, dentre outras. Então, num primeiro ponto é a gente entender que o ideal é fazer reposição hormonal. O resultado da reposição hormonal, ele é muito mais amplo do que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre as alternativas. Porque o hormônio, existem receptores para os hormônios, estradiol, estriol, testosterona, progesterona, e portanto, quando a gente faz a reposição hormonal, todo o corpo mantém o funcionamento, Então ele está realmente precisando daquela molécula que é o hormônio. Porém, tem muitas mulheres que, mesmo sabendo essas informações, não querem fazer reposição hormonal por uma série de medos. Às vezes já tiveram câncer de mama no passado, às vezes tem uma parente de primeiro grau que teve câncer. Todas essas contraindicações, elas são relativas, tá, pessoal? Inclusive, a única grande contraindicação, que a gente fala aqui no canal para a mulher não usar, a reposição hormonal com hormônio mesmo, é a mulher que está atravessando um período de câncer. Em geral, outras situações, é difícil que você contraindique uma reposição hormonal. Uma doença autoimune grave, ativa, um problema hepático grave, mas assim, isso aí é a minoria das mulheres. A maioria das mulheres vai poder fazer a reposição hormonal bioidêntica. Inclusive aquelas que já tiveram câncer no passado e hoje são consideradas casos curados. É possível também pensar em reposição hormonal com hormônios para essas mulheres. Mas mesmo assim, aquelas mulheres que não querem fazer reposição com hormônios ou que estão no climatério, ainda têm alguns fluxos menstruais, mas não tem ainda indicação de entrar com toda a reposição hormonal, quais seriam as alternativas? Nós temos vários tipos de tratamentos que podem trazer alívio. Primeiro, vamos falar sobre o estilo de vida. A mulher que quer amenizar os sintomas da menopausa, é muito importante que ela tenha uma rotina de atividade física. A atividade física tem múltiplos benefícios e as mulheres que praticam musculação, atividade aeróbica, que se mantêm ativas constantemente, elas têm muito menos efeitos da menopausa, do climatério. Mostrando que a ativação do corpo, melhorar a circulação, melhorar a massa muscular, melhorar a composição corporal, tem um impacto muito favorável nos sintomas do climatério e da menopausa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma alimentação saudável, uma alimentação mais limpa possível, com menos contaminantes possível do ambiente, com bastante água e hidratação. Isso também alivia os sintomas da menopausa. Evitar alimentos industrializados, com muito agrotóxico, com muito pesticida, preferir alimentos orgânicos, preferir comida de verdade, comida que não é de pacote, que não tem alumínio. Esses cuidados, eles se traduzem também em menos sintomas no período do climatério e menopausa. Além disso, ainda falando de estilo de vida, o sono de qualidade é muito importante. Então, a mulher que está atravessando essa fase e não está dormindo bem, é importante que ela compartilhe com o médico que está acompanhando ela e realmente se faça algumas sugestões para que ela volte a dormir bem, porque dormir bem vai fazer reparo, restauro de células,
vai corrigir o DNA, né, do corpo, evitando muitas consequências danosas no caso daquelas mulheres que têm insônia ou têm problemas para dormir. Então esse também é um ponto importante do estilo de vida. Agora, falando de suplementação, nós podemos pensar em suplementos alimentares, né, suplementos que realmente podem otimizar, nutracêuticos, em doses concentradas que podem otimizar vários sintomas. Por exemplo, a modulação da vitamina D, do hormônio D, aí já é uma suplementação hormonal. A suplementação do magnésio, do ômega 3, são suplementações assim obrigatórias na mulher que está passando o climatério e menopausa. São elementos que ajudam em várias rotas metabólicas do corpo para fazer com que essa mulher tenha menos sintomas da menopausa. Então, essas são algumas dicas de suplementos. Mas não só isso, a gente pode pensar também nos fitoterápicos, ou seja, usar plantas que tenham efeito terapêutico para alguns sintomas da menopausa. Nós temos muitas plantas. Por exemplo, o clássico aqui, o corroche preto, o trevo vermelho, são algumas plantas que ajudam muito a simicífuga, ajudam muito na questão dos fogachos, da irritabilidade, do estado emocional. Nós temos a erva de São João para aquelas mulheres que estão com o humor mais deprimido, tá? Então é interessante estar utilizando também. Nós temos também a sálvia, o ginseng, a maca peruana, que são fitoterápicos que ajudam muito a melhorar a libido, a melhorar a energia da mulher, porque a gente sabe que a mulher no climatério e menopausa perde muita energia. Então a gente pode estar utilizando desse tipo de suplementação de fitoterápicos, mas não apenas isso, podemos pensar em outras terapêuticas que ajudam nos sintomas da menopausa. Uma que eu utilizo bastante na clínica é a acupuntura. A inserção de agulhas em certos pontos de meridianos do corpo ajudam o sistema hormonal a encontrar um equilíbrio melhor, ajudam o sistema circulatório, linfático e imunológico, ou seja, a acupuntura pode ser uma neuromodulação muito interessante para a mulher que está atravessando esse período do climatério e da menopausa. Nós temos também terapias como o REAC, que faz uma reorganização bioelétrica, um neuroestimulador que faz uma reorganização bioelétrica celular, levando a um funcionamento melhor dos eixos hormonais, claro que não evitando a menopausa, mas trazendo menos sintomas para essa mulher que está atravessando essa fase. Então tem muitas terapêuticas que podem ajudar a mulher nesse período, mas eu gostaria de deixar bem claro que nada se compara à reposição do hormônio em si, que está faltando, né? Então muitas vezes as mulheres têm medo de usar os hormônios, mas a gente tem que questionar assim, o hormônio sempre teve no seu corpo, né? Quando você tinha 30, 20 anos, sempre teve esses hormônios e eles não causaram doenças. Por que causariam agora, num período que você tem declínio da produção desses hormônios? Não faz muito sentido. E é muito interessante também notar que as pessoas têm mais medo de hormônios do que, por exemplo, tomar remédio anti-inflamatório, tomar algum medicamento para dormir, tomar algum medicamento para dor, né? Porque esses sim que a gente tem que ter receio, porque são medicamentos, moléculas, que não existem naturalmente no nosso corpo. O hormônio já existe naturalmente e quando a gente usa a suplementação hormonal, o corpo entende isso. Agora, degradar um medicamento, detoxificar ele no corpo, é muito mais risco de efeito colateral, de alergia, de uma série de complicações do que fazer a reposição hormonal. Mas eu espero que esse vídeo tenha dado uma luz sobre esse assunto de outras alternativas no período do climatério e menopausa. E se você tem interesse em ter uma avaliação individual da sua situação, para que a gente possa indicar as melhores estratégias para que você possa atravessar essa fase de vida com qualidade de vida, com energia, com disposição, com realmente produção intelectual e física muito maior, clica aqui e depois entra em contato com a minha equipe. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o contato com a nossa equipe para você agendar a sua consulta. Um grande abraço e melhoras nesse período delicado da vida, mas que tem muitas soluções dentro dos tratamentos médicos. Até mais!